Mais importante porque é o único dia, o único momento que tens para mudar o cenário atual. A nossa bandeira jamais será preta. Há luz para Moçambique. Narração. Hora da verdade. Já está? Já estamos no ar? Ok, estamos aqui no ar a partir da página oficial de Venâncio Molhano no Facebook e a conta do YouTube também. Eu estou aqui no escritório particular de Venâncio Molhano e também no quartel-general do Podemos, sobretudo da área operativa da contagem paralela. Portanto, conforme vê, aqui é apenas um pequeno bloco. Estamos a controlar o país todo, todos os distritos, todos os postos administrativos, todas as localidades. São mais de 1000 localidades, 1110 localidades. São cerca de, por aí, volta de 450 postos administrativos e são 154 distritos. Todos eles conectados a estes computadores que nós temos aqui, com pontos focais que estão espalhados pelo país inteiro. E temos por cada computador um secretário, um digitador e um técnico. Então, nós estamos neste momento a fazer um controle muito pormenorizado do que está a acontecer num apuramento parcial no país todo. Ok? Vou sair aqui desta pequena unidade, que é uma pequena unidade ainda da nossa contagem paralela. E também aqui temos aqui uma outra área um pouco maior. Vejam aqui, temos muitas anotações aqui. Estou aqui com o Denis, que é o nosso coordenador da área. Temos aqui um servidor que recebe toda a informação do país e temos computadores ligados a cada província e depois temos um computador centralizador aqui e depois temos um outro que vai fazer digamos, o interface com a informação que vai ao público. Portanto, temos uma equipa muito bem estruturada, que não há um número sequer que é produzido em qualquer mesa de votação que a gente não esteja aqui a controlar. Portanto, agora são 1 hora do dia... Portanto, ontem foi dia 9 de outubro, hoje estamos no dia 10 de outubro. E esta live é uma live muito em particular para você jovem, você eleitor que está em casa, que provavelmente neste momento você pode estar a descansar, você pode estar com a família. O que eu queria dizer aqui é uma coisa muito simples. A informação que nós temos até este momento é que estamos a nível nacional com uma tendência de voto garantido de 75%. Isso não restam dúvidas, estamos com uma vitória estrondosa, esmagadora, digamos, sem precedentes em Moçambique. E o que está a acontecer neste momento é que estão a enviar forças de defesa e segurança, estão a enviar carros, estão a enviar, digamos assim, agentes manipuladores para adulterar resultados. E já começaram a fazer isso em algum lugar. Eu dei um exemplo, ainda num vídeo que partilhei ainda há pouco tempo, um vídeo que eu dizia que na escola primária completa do Guava, que é exatamente aqui muito próximo, mais ou menos a cerca de 8 quilômetros daqui do meu escritório particular, onde um jovem chamado Armando Bulle estava praticamente na fase de conclusão da ata e para preenchimento do edital. Chegou lá o pessoal do CIS, supostamente do CIS, mas era da polícia, vinha Mahindras, e apontaram-lhe uma arma à cabeça, tiraram-lhe da sala e mudaram as urnas. Estão a tentar fazer isso um pouco pelo país inteiro. Portanto, a esta altura, o Partido Frelimo e o seu candidato foram declaradamente esmagados. Isto não restam dúvidas nenhumas. Neste momento já começou a tal fase de tentar alterar os resultados. Agora, a questão que eu coloco é exatamente você que está aí em casa. Esta vitória, para que ela seja garantida, é necessário um compromisso de todos nós. Nós tínhamos dito, juventude,
da noite de 9 para 10 era um dia de vigília. Portanto, nós só podemos ter uma vitória efetiva se todos nós, jovens, levantar dessa cama, levantar desse leito, levantar aí desse conforto para virmos para a rua. Eu estou aqui com mais de 60 jovens. Ao longo, só na cidade de Maputo, nós temos mais de 300 jovens que estão, digamos, a fazer o apuramento, os outros estão a fazer a recolha dos editais. Ao longo do país, temos aí por volta de 50 mil jovens que estão a trabalhar para garantir essa vitória. Mas não vão ser os 50 mil jovens que vão fazer uma alternância democrática, que vão garantir a revolução que se efetive, não é? Somos 14 milhões de eleitores, 14 milhões de eleitores, mas só cerca de 60 mil pessoas é que estão a lutar agora no terreno para garantir e para preservar o voto de todo o nosso povo. Jovens, então, o que vamos fazer? Vamos ficar em casa. Para amanhã de manhã estamos a reclamar que nos roubaram, estamos a reclamar de que a vitória foi tomada. Não, é a altura de se levantar. Levanta desse leito, levanta dessa cama. O dia 2, peça dispensa no serviço, na escola, não interessa. É um dia importante para uma geração inteira. São 50 anos de escravidão, são 50 anos de humilhação, são 50 anos de engano, são 50 anos de destruição de uma economia, da sociedade, da educação, de toda a estrutura social, cultural, econômica do país. Então o país agora está de rastros, o país está alienado. Esse país foi vendido pedaço por pedaço, está tudo alienado. O gás está alienado por quase 100 anos. O petróleo também por mais quase 100 anos. Os diamantes, os rubis, os metais preciosos, a terra, está tudo alienado. Então, quem vai libertar este país? Quem vai salvar este país dos lesa-pátrias? Então, há uma votação, há uma vitória expressiva do Venâncio, há uma vitória expressiva do Podemos. Quem vai garantir isto? Temos de ser todos nós. Não vão ser só as 60 mil pessoas que agora estão na rua a sofrer ameaças. Não vão ser essas pessoas que vão mudar sozinhas todo o curso da história do país. Vocês jovens que estão aí em casa, é a altura de se levantar agora. Levantem-se, vamos todos para a rua, vigiar os postos de votação, vigiar as escolas. Esses carros, agora estamos a ouvir muitos carros na rua, a andarem de um lado para o outro, a querer meter urnas. Se todos nós estivermos fora, se todos nós estivermos na rua, não há nenhuma urna falsa que vai entrar em nenhuma escola, não há nenhuma urna, não há nenhum voto falso que vai entrar em nenhum posto de votação, em nenhuma mesa. Portanto, é um chamamento a toda a juventude, é um chamamento a todos os moçambicanos, é um chamamento a todos os patriotas. Todos que são patriotas, que amam esta pátria, que amam a democracia, que querem uma nova etapa, uma nova era para Moçambique, devem acordar. Devem acordar e a partir de hoje, esta manhã, temos que declarar a nossa vitória a nível nacional. Já recebi uma mensagem, na cidade da Beira, amanhã há uma conferência de imprensa e que vão decretar a libertação do jugo da tirania em público. Vamos fazer isso, os jovens. Então, vamos fazer isso em todas as cidades. Vamos fazer isso em todos os distritos. Vamos fazer isso em todas as vilas. Vamos fazer em todos os postos administrativos. Vamos fazer em todas as localidades. Mas isto tem que ser um movimento nacional. Não será o Venâncio, não será o Podemos, não será a CAD, não serão apenas os delegados de candidatura, nem serão os cerca de 60, 70 jovens que estão a fazer aqui a contagem paralela. Tem que ser um movimento global, um movimento nacional. Todos nós na rua. Esta live é exatamente para dizer isso. A responsabilidade, meus irmãos, de preservar essa vitória é de todos nós. A oportunidade única de ter 60%, 70% de votos é uma coisa única. Então tivemos uma oportunidade soberana, magnífica. E o que nós fizemos com isso? Ficamos em casa a dormir. Ficamos no debate, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, Facebook. Só isso. Temos que ir à rua, meus amigos. Temos que estar na rua, temos que decretar a nossa vitória, temos que parar com esses carros todos que andam aí na rua, temos que parar com todas as manobras, temos que estar na rua a reivindicar e a defender esta pátria. Porque esta pátria está por um fio. Tudo está alienado, tudo está por um fio. Ou a gente pega por esse fio, recuperamos o país, ou deixamos o país cair
em definitivo no precipício, no fundo do poço. Agora, tudo está nas tuas mãos. Mas eu volto a repetir, uma vez mais, é hora de ir para a rua. É hora de defender a tua pátria. É hora de defender o teu voto. É hora de defender a democracia. É hora de salvar Moçambique. Não há outra alternativa. Portanto, eu conto convosco. Estou aqui hoje, estou aqui na rua. Tinham-me dito que eu devia ir para casa, ou devia ficar numa quinta, ou devia viajar, porque é muito arriscado. Não tenho problema nenhum. Estou a dar corpo às balas. Vamos todos nós a reafirmar que a nossa vitória, que a vontade popular não se vende, não se rouba, não se aliena. A vontade popular não é produto de leilão, não é um punhado de pessoas que destruíram o país durante esses anos todos, que vão neste momento, levantem-se dessas camas todas, do Rovuma ao Maputo, vamos para a rua reafirmar que este país é nosso. Chegou a altura de isso ser verdadeiro. A gente disse isso durante a campanha toda, que este país é nosso. Agora é a altura de afirmar isso, de pés juntos da soberania, para defender esta terra, para defender esta nação. Agora tudo está nas tuas mãos. Eu conto consigo a partir deste momento. Levante-se da cama, levante-se dessa cadeira, levante-se de onde você estiver, para irmos agora para a rua, para proclamarmos a nossa vitória e defendermos a vontade popular. Um forte abraço. Conto contigo daqui a pouco. E tchau! Conseguimos provar que não estamos sozinhos e nunca estivemos. Demos o fim a uma jornada de campanha. Fizemos história. Sim, história de um pequeno que conseguiu estremecer os gigantes. Em cada cidade, vila, povoado que pisamos, notava-se verdadeira entrega do povo para conosco. Falo de um povo civil que não vinha para receber, senão para dar. Sim, para dar. Recebemos o verdadeiro significado de amor e entrega. Amores que foram demonstrados e provados através de cânticos, saltos, marcha, entre outras formas demonstradas. Conseguimos nesse período tornar real a nossa campanha, mesmo sem camisetas para maiorias, mesmo sem panfletos em quantidade, mesmo sem carro de luxo.
Mesmo sem bonés, mesmo sem capulanas, conseguimos tornar real a nossa campanha. Mesmo sem grandes colunas, mesmo sem grandes caminhões, mesmo sem músicos famosos, conseguimos tornar real a nossa campanha nos últimos dias. Com o pouco que tivemos, o povo esteve ao nosso lado, incondicionalmente. E compartilhamos juntos de terra inteira a nossa campanha. É por vocês que lutarei, pelo emprego que vocês cobram, pelo baixo custo de vida, pela resposta dos rápidos, pela guerra em Cabo Delegado. Eu lutarei. Moçambicanos, no dia 9 de outubro será o dia mais importante para nós. Mais importante porque é o único dia, o único momento que tens para mudar o cenário atual. A nossa bandeira jamais será preta. Há luz para Moçambique. Narração. Hora da verdade. Já está? Já estamos no ar? Ok, estamos... Governador já chegou, a mentira já acabou. Conseguimos provar que não estamos sozinhos e nunca estivemos. Demos o fim a uma jornada de campanha. Fizemos história. Sim, história de um pequeno que conseguiu estremecer os gigantes. Em cada cidade, vila, povoado que pisamos, notava-se verdadeira entrega do povo para conosco. Falo de um povo civil que não vinha para receber...
Governador já chegou, a mentira já acabou. Conseguimos provar que não estamos sozinhos e nunca estivemos. Demos o fim a uma jornada de campanha. Fizemos história. Sim, história de um pequeno que conseguiu estremecer os gigantes. Em cada cidade, vila, povoado que pisamos, notava-se verdadeira entrega do povo para conosco. Falo de um povo civil que não vinha para receber, senão para dar. Sim, para dar. Recebemos o verdadeiro significado de amor e entrega. Amores que foram demonstrados e provados através de cânticos, saltos, marcha, entre outras formas demonstradas. Conseguimos nesse período tornar real a nossa campanha, mesmo sem camisetas para maiorias, mesmo sem panfletos em quantidade, mesmo sem carro de luxo, mesmo sem bonés, mesmo sem capulanas. Conseguimos tornar real a nossa campanha, mesmo sem grandes colunas, mesmo sem grandes caminhões, mesmo sem músicos famosos. Conseguimos tornar real a nossa campanha nos últimos dias. Com o pouco que tivemos, o povo esteve ao nosso lado, incondicionalmente. E compartilhamos juntos de terra inteira a nossa campanha. É por vocês que lutarei, pelo emprego que vocês cobram, pelo baixo custo de vida, pela resposta dos rápidos, pela guerra em Cabo Delegado. Eu lutarei. Moçambicanos, no dia 9 de outubro será o dia mais importante para nós. Mais importante porque é o único dia, o único momento que tens para mudar o cenário atual. A nossa bandeira jamais será preta. Há luz para Moçambique. Narração. Hora da verdade. Já está? Já estamos no ar? Ok, estamos aqui no ar a partir da página. Governador já chegou, a mentira já acabou.
noite. Boa noite, moçambicanas. Boa noite, moçambicanos. Meu nome é Dinis Tivane e sou o diretor técnico do nosso Gabinete de Centralização de Dados. Temos estado ao longo desta eleição, que são eleições presidenciais, legislativas e provinciais, as sextas desta nossa jovem democracia, a fazer a nossa contagem paralela. Nós hoje vamos para o nosso quarto ato de divulgação de dados de contagem paralela, tendo sido a primeira um dia depois da eleição, a 10, e depois, 2 dias depois, fizemos mais uma, e antes de ontem fizemos a nossa terceira, com a promessa de que hoje apresentaríamos a nossa atualização. Hoje é um dia especial, porque contamos também daqui a mais algum bocado com a presença do nosso presidente eleito, de acordo com a nossa contagem. Portanto, após o fim este primeiro ato de apresentação de resultados, terei a honra de convidar o engenheiro Venâncio Mondlane para fazer a sua apresentação, que será basicamente uma reação em relação a todos os eventos que têm estado a acontecer nos últimos tempos, principalmente nas últimas 48 horas, com incidência para a tendência que se está a criar em termos de dados e opiniões relativas à contagem dos dados divulgados pela CNE. Portanto, vamos dar início à nossa apresentação de resultados. Ela terá exatamente a mesma sequência organizada no boletim de voto. Portanto, começaremos sempre com o candidato Lutero Simango, a seguir será o candidato Daniel Chapo, o terceiro será o candidato Venâncio Mondlane e o quarto será o candidato Ossufo Mohamed. Iniciamos desde já com a cidade de Maputo. Na cidade de Maputo, nós temos Lutero Simango com uma pontuação de 2,85% do universo calculado. A seguir, nós temos Daniel Chapo com um universo de 24,90%. Terceiro, temos Venâncio Mondlane com 69,5%. E, por último, nós temos o Ossufo Mohamed com 2,75%. Permitam-me fazer um comentário em relação à cidade de Maputo. Nós temos estado a dizer isto de forma reiterada, que no distrito de Cambuquana nós tivemos um incidente em que o nosso mandatário distrital foi agredido. Nós noticiamos isto nas nossas plataformas, inclusive alguma imprensa fez referência, e ele foi assaltado 265 credenciais. Portanto, nós não podemos estar nas escolas de Cambuquana representados pelos nossos delegados de candidatura, razão pela qual, em jeito de aproveitamento, podemos assim dizer, aproveitamento malicioso, a CNE não emitiu a segunda via desses documentos, fazendo com que os nossos delegados não as tivessem. Coincidentemente, neste mesmo distrito, ao exemplo daquilo que aconteceu a nível nacional, as atas, os editais, eles não foram afixados nos locais de votação conforme demanda a lei. Então, a esta altura, nós estamos com 65%, 68%, eu depois vou verificar isto no fim da nossa contagem, e, efetivamente, alguns dados de Cambuquana nós não os temos fisicamente, queremos aqui informar, mas nós encontramos os dados de outra forma. De qualquer uma das formas, o resultado que faltam das mesas por processar não influenciam esta tendência esmagadora do engenheiro Venâncio Mondlane para a cidade de Maputo. Nós temos estado a ver com bastante tristeza que a CNE, ao fechar a sua contagem para os distritos, apresentou uma vitória do outro candidato, Daniel Chapo, de forma expressiva, com cerca de 70%. Queremos fazer menção de que esses dados não são verídicos. E qualquer cidadão
qualquer cidadão de inteligência mediana sabe que não pode o mesmo candidato que teve em cerca de 90% das mesas, cerca de metade da pontuação ou de votos que o engenheiro Venâncio teve, estar hoje com uma cifra acima dos 70%. Não faz qualquer sentido. Inclusive também não faz qualquer sentido que o Ossufo Momad, que em série de mesas, ele sequer obteve um único voto, possa apresentar médias superiores a 15%. Portanto, qualquer cidadão de inteligência média sabe que aqueles resultados foram martelados, como temos estado a dizer. Então, são estes dois reparos e dizer ainda que não é uma opinião nossa, nós temos várias vozes, as vozes que são as opiniões vivas da nossa sociedade, também já disseram isso. O Fernando Lima esteve a fazer uma opinião ao nível de algumas televisões e teceu também considerações graves em relação a este tipo de resultados. Portanto, não é nenhuma locução paralela do nosso centro, do nosso gabinete técnico de centralização, mas sim um resultado de dados fáticos, de dados que nós cá temos e até de outras percepções que outras opiniões tiveram. Passamos então agora para Maputo província. Em Maputo província, nós notamos Lutero Simango com algum crescimento, passando agora para 4,15%, a seguir Daniel Chapo com 31,60%, Venâncio Molhano com 61% e Ossufo Momad com 3,25%. Aqui também nós fizemos um reparo e mantém-se a mesma tendência, onde verificar, agora que nós elucidarmos os dados da província de Gaza, que os distritos mais distantes, portanto, mais a norte de Maputo e a sul de Gaza, eles conservam uma estrutura de voto com tendência ao voto que nós vemos na província de Gaza, a razão pela qual é a nossa interpretação de algum decréscimo, por exemplo, de 69,5% na cidade de Maputo para 61% na província de Maputo. Entretanto, quando olhamos para os dados da Matola, os dados de todas as zonas mais próximas da cidade de Maputo, notamos que há uma tendência para a tendência de voto da cidade de Maputo. Passamos agora para a província de Gaza. Nós temos nesta província 5,72 para Lutero Simango, o candidato do MDM. Temos 55,15 para Daniel Chapo. Temos 36,90 para Venâncio Mondlane e, por último, temos 2,23 para Ossufo Momad. Conforme dizíamos, a esta altura já se começa a perceber o que é que tem sido o fator de atração daquele descaimento na província de Maputo para o candidato Venâncio Mondlane, que é esta tendência de voto no território de Gaza, que é, como temos estado a dizer, que é a circunscrição de domínio do Partido Frelimo. Passamos agora para a província de Inhambane. Temos 4% para Lutero Simango, temos 48,25% para Daniel Chapo, temos 40,71% para Venâncio Mondlane e, por último, temos 7,04% para Ossufo Momad. Na província de Inhambane, claramente, em alguns distritos temos estado a ver uma espécie de um empate técnico. Entretanto, em zonas como o Moine e outras circunvizinhas, há claramente um ascendente para o partido no poder, razão pela qual há esta expressão de voto, mas como podem ver, há uma diferença apenas de cerca de 7 pontos percentuais, o que depois não faz uma grande influência no resultado final. Na província de Sofala, nós temos 11,20% para Lutero Simango, temos 27,35% para Daniel Chapo, nós temos 54,7% para Venâncio Mondlane e 6,75% para Ossufo Momad. Conforme dissemos, nós temos estado a receber os documentos de forma aleatória, mas coincidentemente
nós não tínhamos ainda dados completos da cidade da Beira e dos outros distritos da proximidade da cidade da Beira. Mas conforme tínhamos anunciado na live passada, a perspectiva era que efetivamente o candidato do MDM, Lutero Simango, conseguisse um grande ascendente em virtude deste processamento da cidade da Beira e dos outros distritos da proximidade. Portanto, já tínhamos feito este reparo, que efetivamente haveria este em crescer. Para a província da Manica, nós temos 6,40 para Lutero Simango, temos 25,62 para Daniel Chapo, temos 60,98 para Venâncio Mondlane e, por último, temos 7% para o Sulfo Momad. Se tiverem reparado, na última transmissão que fizemos, havia uma pontuação demasiado baixa para o Sulfo Momad e sobe também uma pontuação para Lutero Simango nestas duas províncias do centro, que é Manica e Sofala. Com maior expressão, claro, para Sofala, em virtude do que já foi previamente explicado. Mas, efetivamente, temos esta tendência de voto esmagadora para o nosso candidato Venâncio Mondlane. Para a província de Tete, que agora se segue, nós temos 8,25 para Lutero Simango, temos 32,30 para Daniel Chapo, temos 50,04 para Venâncio Mondlane e 9,41 para o Sulfo Momad. Dos dados que nós temos, o reparo que fazemos é que, ao nível de todas as províncias, em Tete é a seguir Nampula e Inhambane, são os locais onde o Sulfo Momad, o candidato da RENAM, obteve a sua máxima cotação de votos. Então, pensamos que é o reparo que nós podemos fazer neste momento. Para a província da Zambésia, nós temos 2,14 para Lutero Simango, temos 33,18 para Daniel Chapo, temos 56,83 para Venâncio Mondlane e 6,85 para o Sulfo Momad. Vimos também com alguma preocupação a deturpação de dados neste círculo eleitoral da Zambésia. Voltamos àquela descrição anterior, à locução que fizemos, que qualquer cidadão de inteligência média consegue concluir que aqueles dados estão falseados. Aliás, podemos dizer entre parênteses, os donos da Zambésia acreditamos piamente na opinião de um dos candidatos na província da Zambésia, governador, que é o Manuel de Araújo, que fez um pronunciamento, porque eles também têm estado a fazer a sua verificação e, ao fim de alguma apreciação, chegaram à conclusão que, efetivamente, portanto, não é uma opinião nossa, chegaram à conclusão de que quem efetivamente tinha ganho a eleição na Zambésia havia sido Venâncio Mondlane. E é muito fácil fazer isto, é tão simples. Ao fim de uma leitura de 2, 3 escolas num determinado distrito, facilmente se chega à conclusão daquilo que vai ser a tendência de voto. Isto é explicável facilmente em ciências sociológicas, exatamente porque numa mesma circunscrição domina um certo tipo de opinião, domina um certo tipo de preocupação daquela população e quando ela se revê numa determinada solução apresentada por um determinado candidato, é muito simples então prever que ao longo das outras a tendência de voto tenderá a ser a mesma. E óbvio, ao fazer também uma súmula visão pelos outros distritos, não é necessário chegar a todos e se percebe que a diferença de votos, ainda que em algum ponto ou outro um candidato possa apresentar algum resultado específico, mas se a tendência de voto se mantém num único candidato, então, de forma tranquila, se chega a estas conclusões. Para a província de Nampula, nós temos Lutero Simango com 3,01%, nós temos 35,18% para Daniel Chapo, temos 54% para Venâncio Mondlane e, por último, temos 7,81% para o Sulfo Momad.
como podem ver, mantém-se a estabilidade em termos de em termos de posicionamento de voto nestas duas grandes províncias, dois grandes círculos eleitorais. Razão pela qual que aqui a mesma locução que fizemos na apresentação passada, em como ainda que tenha perdido em Gaza, tenha perdido em Niassa e uma ligeira derrota em Inhambane, não há grande alteração do resultado final. Portanto, em Nampula consegue-se perceber um resultado expressivo, ainda que haja esta subida de Ossofo Momad e alguma subida também de Lutero Simango. Para a província nortenha de Cabo Delgado, nós temos 2,70 para Lutero Simango, nós temos 40,10 para Daniel Chapo, nós temos 53,8% para Venâncio Mondlane e, por último, 3,40% para Ossofo Momad. A província de Cabo Delgado, conforme fizemos referência, peço desculpa, foi uma das províncias que teve um dos maiores atrasos em termos do processamento de dados. Já tínhamos também feito referência que notaríamos um decréscimo em termos de apresentação de resultados de voto. E, efetivamente, confirma-se. Tínhamos dito, por exemplo, que em Chiure tínhamos quase que nada processado e toda aquela circunvizinhança. Então, daí este pequeno decrescimento. Acreditamos que pode haver ainda um decréscimo à medida que nós formos finalizando o processamento de dados na província de Cabo Delgado, mas dos 53, 58 até estes 66%, ao se verificar uma queda de apenas 1 ou 2 dígitos, acreditamos que será esta a frequência, razão pela qual mantemos a nossa leitura de vitória do engenheiro Venâncio Mondlane. Por último, a província de Niassa, nós temos 3,95 para Lutero Simango, temos 48,72 para Daniel Chapo, temos 42,93 para Venâncio Mondlane e, por último, 4,45 para Ossofo Momad. Conforme temos estado a fazer menção à província de Niassa, há uma derrota clara do engenheiro Venâncio Mondlane, mas com um intervalo comparado aos resultados de Daniel Chapo demasiado baixo. É preciso fazer aqui menção de que estamos a trabalhar com editais dos quais não concordamos com eles e ainda assim apresentamos este resultado. Por fim, lidos todos os resultados provinciais, passamos então para a média, portanto, que são os resultados verificados por todos a nível nacional. Nós temos, nesta altura, 7.562 mesas processadas, do universo de 26.330. Estamos com 66,7% de processamento. E a esta altura, para Lutero Simango, nós temos 4,94% no total. Temos Daniel Chapo com 36,57%, houve um pequeno decréscimo, e 52,8% para Venâncio Mondlane. Na leitura passada estávamos com 53%, há aqui uma pequena redução, mas não tão expressiva. E, por último, nós temos 5,69% para Ossofo Momad. Portanto, mantém-se, conforme dissemos, a leitura de vitória para o engenheiro Venâncio Mondlane. Temos a dizer ao povo moçambicano e todos aqueles que votaram para o engenheiro Venâncio Mondlane, que são a larga maioria, ainda que tenhamos um nível de abstenção preocupante, estamos a falar de níveis superiores a 70% em alguns casos, mas que a média vai rodar 35%, 38%. Mas sim, temos 70% de pessoas que não se dirigiram às urnas
em alguns círculos eleitorais, razão preocupante. Ainda assim, sabemos que aqueles que foram às urnas e decidiram pelos moçambicanos estão neste momento de parabéns e o seu voto está sendo respeitado por esta unidade de contagem paralela. Bom, tendo apresentado estes resultados e com a permissão do engenheiro Venâncio Molhano, vou pedir para que se inicie a segunda parte desta comunicação à nação. Por favor, engenheiro. Venâncio Molhano, podemos. Salve Moçambique! Fernando já chegou, a mentira já acabou. Conseguimos provar que não estamos sozinhos e nunca estivemos. Demos o fim a uma jornada de campanha. Fizemos história. Sim, história de um pequeno que conseguiu estremecer os gigantes. Em cada cidade, vila, povoado que pisamos, notava-se verdadeira entrega do povo para conosco. Falo de um povo civil que não vinha para receber, senão para dar. Sim, para dar. Recebemos o verdadeiro significado de amor e entrega. Amores que foram demonstrados e provados através de cânticos, saltos, marcha, entre outras formas demonstradas. Conseguimos nesse período tornar real a nossa campanha, mesmo sem camisetas para maiorias, mesmo sem panfletos em quantidade, mesmo sem carro de luxo, mesmo sem bonés, mesmo sem capulanas. Conseguimos tornar real a nossa campanha.
Ok, boa noite, moçambicanos e moçambicanas. Chamo-me Venâncio Mondlane, candidato vencedor inequívoco das eleições presidenciais 2024. Estamos muito agradecidos pela vossa audiência, muito assídua e bem permanente. O nosso colega, amigo, companheiro, Dr. Denis Tivan, fez aqui uma resenha sobre a atualização dos resultados eleitorais que ainda estão a decorrer neste momento. Hoje não estaria aqui também para fazer repetições de coisas que vocês já conhecem muito bem. Hoje estou aqui para responder a uma questão muito simples, o passo a seguir. Esse que é o nosso tema desta segunda parte da live de hoje, no canal oficial do Venâncio Mondlane, no Facebook e na conta de YouTube também de Venâncio Mondlane. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas mães, meus pais, nós estamos num momento extremamente sensível. O país nunca antes atravessou uma situação como esta que nós estamos a decorrer, em que estamos a presenciar neste momento. Antes de mais, deixa-me só fazer uma pequena introdução sobre um tema que está a viralizar hoje, ou que viralizou durante o dia de hoje, que é a notificação da Procuradoria-Geral da República para o candidato Venâncio Mondlane. Essa notificação diz, entre outras coisas, que o Venâncio Mondlane está a incitar a violência, o Venâncio Mondlane está a desrespeitar a Constituição da República, está a desrespeitar a lei eleitoral, que o Venâncio Mondlane não está a comportar-se ou não está a ter uma postura compatível com alguém que tem pretensões de um dia vir a ser Presidente da República. Bom, essa notificação da Procuradoria, uma das questões, de fato, que levanta interrogações é como é que é possível a Procuradoria-Geral da República, que é guardiã da lei, portanto, o advogado do Estado. Quando é advogado do Estado, o que significa? Que é advogado de todos nós, é advogado de toda a nação, é advogado de todos os moçambicanos. Como é que este advogado geral, universal, como é que faz afirmações tão, digamos, graves, como as que fez nesta notificação, mas em nenhum momento cita uma norma, cita uma lei em concreto que fundamente essa tese de que o Venâncio está a violar a Constituição, mas não indicam qual é o artigo da Constituição que está sendo violado. Não indicam qual é o artigo da lei eleitoral que está sendo violado. Como é que o advogado de todos nós faz uma sentença sem fundamentar legalmente a sua própria sentença? Como é que isso é possível? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que é possível a Procuradoria-Geral da República está a fazer a segunda notificação ao Venâncio Mondlane, mas, por exemplo, nós, durante o processo do recenseamento eleitoral, como muita gente acompanhou, nós tivemos casos reportados e comunicados à própria Procuradoria que, de várias irregularidades que ocorreram, a Procuradoria nunca notificou nenhum partido. Nós tivemos casos de recolha massiva, sistemática e aprofundada de cartões de eleitores por um partido bem conhecido, mas a Procuradoria nunca notificou esse partido. Nós tivemos ainda, no período da pré-campanha, um candidato de um partido que usou meios públicos, usou viaturas da FASE, que é o Fundo de Apoio ao Setor da Educação, portanto, o Fundo de Apoio à Educação das nossas crianças, dos nossos jovens, as viaturas que foram importadas com dinheiro público, foram todas elas alocadas para fazer a pré-campanha de um candidato. A Procuradoria nunca notificou nem esse candidato, nem o tal partido. O próprio partido, que estamos a falar do partido Frelimo, usou viaturas da polícia
Temos imagens que viralizaram, estão aí, gratuitas para quem quiser, para dar e vender, viaturas da polícia que hasteavam a bandeira do Partido Frelimo, e nunca ninguém foi notificado, nem o comandante da polícia, nem este partido, nem o tal candidato. Nós tivemos, isto visualizei eu, em Nampula, no aeroporto de Nampula, estavam para receber o candidato desse partido, estavam lá viaturas da Guarda Presidencial, portanto, a Casa Militar foi ela deslocada para o aeroporto de Nampula para receber o candidato de um partido. As forças de defesa e segurança nos vários ramos, como o CIS, como o CERNIC e outras áreas da inteligência, estavam no aeroporto de Nampula para receber um candidato. A Polícia da Ordem Pública estava no aeroporto de Nampula para receber um candidato. O protocolo do Estado estava no aeroporto de Nampula para receber um candidato. A antiga presidente da autoridade tributária saiu de Moçambique para Portugal acompanhando um candidato, usando fundos públicos, usando o tesouro público. Os exemplos são vários, são tantos, que eu ficaria aqui todo dia até o amanhecer só a citar. Em todos estes casos, a Procuradoria não notificou este partido, a Procuradoria não notificou este candidato, nunca disse que usar fundos públicos é crime, nunca disse que usar forças de defesa e segurança para um partido, partidarizar o Estado, também é crime. A Procuradoria nunca se pronunciou sobre isto. E agora pronuncia sobre o Venâncio, primeiro porque usávamos uma música que eles diziam que havia uma palavra que insultava alguns. Agora dizem que o Venâncio está a incitar a violência, mas não citam legalmente qual é o fundamento normativo, qual é a norma que o Venâncio está a infringir. Isto tudo porque querem intimidar o Venâncio, porque sabem muito bem, pela primeira vez neste país, nós estamos a apresentar resultados paralelos aos órgãos eleitorais e resultados fidedignos. Nós temos atas, editais fidedignas e vamos depois disponibilizar um site, um link no Google Drive que qualquer pessoa poderá entrar e verificar que os números que nós estamos a usar, qualquer pessoa também pode fazer as suas contas em casa. Tal e qual aconteceu em 2023, nós também fizemos cálculos paralelos a partir da nossa unidade técnica de processamento. Nós apresentamos até hoje, quem quiser ver os resultados das eleições autárquicas da cidade de Maputo, pode entrar no Google Drive e vai encontrar todos os editais, escola por escola, posto por posto, assembleia por assembleia, resultados verdadeiros, reais, que mostrava que nós ganhamos as eleições autárquicas sem nenhuma sombra de dúvida. Infelizmente, o Conselho Constitucional, quando nós submetemos o nosso recurso, por vergonha, sabiam que se fizessem os cálculos com base nos editais originais que nós enviamos, a vitória era naturalmente para Venâncio Mondlane e para o partido que eu representava. O Conselho Constitucional não mexeu nos editais e atribuiu números ocasionalmente ao Partido Frelimo e ao candidato ilegítimo que agora está a governar a cidade de Maputo. Bom, nem parece estar a governar, porque parece um morto-vivo e um fantasma que ninguém conhece, ninguém lhe vê, e está a passar, digamos, um mandato, assim, digamos, espécie do inferno na Terra. Meus amigos, esta que era a questão que eu queria falar relativamente à notificação da Procuradoria. Eu estou pronto. Se acharem que querem me prender por isso, podem vir prender. Eu estou pronto, estou preparado para o que der e vier. E não vou fugir deste país, não me vou refugiar em lado nenhum. Estou aqui, a minha casa é bem conhecida, é a casa onde esteve rodeada de muitos blindados no ano passado, portanto qualquer pessoa pode lá chegar. Estou a andar pela cidade à vontade, nem ando com segurança. Querem prender, notifiquem para me prender, estou pronto para me prender. Podem prender a qualquer momento, mas a verdade é que a Procuradoria-Geral da República é parcial.
A Procuradoria-Geral da República é partidária, a Procuradoria-Geral da República é subjetiva, a Procuradoria-Geral da República não é objetiva nas suas decisões, a Procuradoria-Geral da República é arbitrária, a Procuradoria-Geral da República é caótica, a Procuradoria-Geral da República não é republicana, ela é partidária, é uma unidade de propaganda, de intimidação, é uma unidade propagandística do Partido Frelimo, diga-se a verdade, ponto final, e não há problemas quanto a isso. E assumo todas as consequências do que estou a dizer aqui e algumas coisas que ainda vou dizer hoje, que se calhar sejam muito mais graves do que essa questão da notificação da Procuradoria-Geral da República. Meus amigos, passamos esta etapa de falar do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, se calhar devia dizer Procuradoria-Geral da Frelimo, não da República. Agora vamos passar para o segundo ponto. Infelizmente, está-se a repetir o cenário que nós vivemos no ano passado, nas eleições autárquicas, em que os órgãos eleitorais, ao nível das mesas, não conseguiram manipular o resultado. Apesar de todo o enchimento, a missão de observação da União Europeia, na sua, digamos, no seu comunicado preliminar, deu por provado indícios claros de enchimento de urnas, apesar de terem enchido tanto as urnas, não conseguiram alterar a tendência de vitória esmagadora de Venâncio Mondlane e do Podemos. Por isso que os editais que saíram das mesas onde as pessoas depositaram os votos, estamos claramente em vantagem inquestionável, inequívoca, insufismável. E por isso que os órgãos eleitorais, o que fizeram? A maior parte dos presidentes das mesas pegaram nos editais, fugiram com os editais, alguns negavam assinar os editais, outros ainda desapareciam dois dias com os editais nas suas casas, outros casos ameaçavam os delegados de candidatura do Podemos para não participar nas salas, para fazer a fiscalização. Noutros casos, como por exemplo tivemos na escola primária de Guava, forças de defesa e segurança invadiam as salas com armas de fogo, ameaçando os nossos jovens para que saíssem para trocar as urnas. Trocando urnas, não credenciando os nossos delegados de candidatura, fazendo enchimentos, fazendo ameaças com armas de fogo, fazendo todo tipo de jogadas, maracutaias. Mesmo assim, saímos no fim do apuramento parcial com vitória inequívoca para Venâncio Mondlane e para o Podemos. Agora, no apuramento intermédio, foram arranjar resultados falsos, editais falsificados, alteraram os números. Ainda hoje houve uma conferência de imprensa na Zambésia, em que o nosso mobilizador nacional, Joel Amaral, apresentou provas de como é que a Comissão Distrital de Eleições de Climane alterou os resultados. Portanto, o mapa que mostra os resultados por cada uma das mesas é diferente dos editais recebidos nas mesas, muita disparidade, incongruências tremendas, mas são estes mesmos resultados que a Comissão Distrital de Eleições de Climane veio anunciar a vitória da Frelimo, do seu candidato, e agora, curiosamente, também foram puxando a Renamo para ver se a Renamo fica em segundo lugar. E isto está a acontecer pelo país inteiro. E outro aspecto também que está agora a acontecer é que o Podemos apresentou em vários tribunais judiciais distritais os recursos. O que está a acontecer com os recursos? Os tribunais, os juízes estão a pura e simplesmente indeferir os recursos alegando, número 1, impugnação prévia. Bom, meus irmãos, impugnação prévia, em 2019 foi retirada a impugnação prévia da lei eleitoral. Ela não consta mais da lei eleitoral. Portanto, é uma justificação maquinada,
instrumentalizada, pura e simplesmente mandatada pelo Partido Frelimo para indeferir os recursos do Podemos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não é possível haver a impugnação prévia nos casos como, por exemplo, em Marrupa, em Niassa, em Quamba, em que os delegados do Podemos foram impedidos de fazer a fiscalização nas salas. Como é que eles podiam apresentar a reclamação, o protesto na sala, se eles foram impedidos? Os mandatários do Podemos foram impedidos de acompanhar o processo de apuramento intermédio. Como é que era possível apresentar a impugnação prévia? É por isso mesmo que fomos ao tribunal, porque os órgãos eleitorais boicotaram a nossa participação, fomos ao tribunal, que era para o tribunal repor a justiça. Como é que o tribunal diz que vocês deviam ter apresentado o protesto? Como é que alguém ausente, impedido de participar, vai apresentar o protesto na sala, vai apresentar o protesto na hora? Portanto, coisas incongruentes. Ainda tivemos agora o caso aqui no tribunal de Camavota, em que pura e simplesmente o juiz, ao invés de apresentar uma sentença, apresenta um despacho que diz que remete o caso para o Conselho Constitucional. Portanto, o próprio juiz, que foi treinado, foi formado para julgar, tem um caso e não julga. O próprio juiz tem um caso para julgar, que é a sua competência, remete ao Conselho Constitucional. Não houve nem um queixoso, que é o Podemos, nem houve sequer a Comissão Distrital de Eleições, que é o acusado de ter manipulado e falsificado os resultados. Portanto, é incrível em que estágio é que nós estamos a democracia neste país. E vejam só, este tribunal, esta Comissão Distrital de Eleições, é a mesma que no ano passado, em 2023, submeteu-se um recurso e que o próprio Tribunal de Camavota, Camanculo, e o Tribunal, digamos, de Canfumo, deram por provado que os órgãos eleitorais falsificaram editais, adulteraram resultados. Isto eram as sentenças, não é o Venâncio que está a dizer, nem o Podemos. Há sentenças do tribunal que diz que os órgãos eleitorais do Canfumo adulteraram resultados, falsificaram documentos. Mas as mesmas pessoas, falsificadores de documentos, que adulteraram resultados em 2023, são os mesmos que hoje estão a gerir este processo, estão a fazer, passa a repetição, a mesma coisa que fizeram em 2023. Então, meus irmãos, é este caso que nós temos, resultados falsificados, resultados falsos estão sendo apresentados. Nós temos o nosso centro de contagem paralela que está a funcionar aqui em Maputo. Estamos a receber agora a indicação de que a polícia quer invadir o nosso centro de contagem paralela para ir destruir os editais, para ir roubar os editais, mas nós não somos assim tão distraídos, né? A gente processa os editais, já saíram de lá. Portanto, se forem para lá, podem destruir o que quiserem, não vão encontrar um único edital. Não só a gente retira os editais, como estamos a fazer o scan de todos os editais. Virtualmente eles existem e já estão num site que nós vamos dar a conhecer a todo mundo. Portanto, a polícia assim, analógica, né, que pensa que tem que encontrar coisas físicas, vai perder o seu tempo. Nós agora estamos na fase digital, está tudo digitalizado, muito bem guardado. Mas também não tem como. Nós temos mais de 60 jovens que estão à espera dessa polícia que quer invadir o nosso centro. São jovens bem fortes, bem preparados para o que der e vier. Bom, meus irmãos, esta era a questão que eu queria levantar em relação ao tratamento que está sendo dado aos resultados anunciados oficialmente pelas comissões distritais de eleições e agora as comissões provinciais de eleições também já começaram a anunciar. E anunciam resultados na ausência dos nossos mandatários. E existem processos a ocorrer em tribunal, mas mesmo assim as comissões provinciais de eleições estão a anunciar resultados. Quer dizer, isto aqui é um filme que eu penso que talvez a Hollywood ou Bollywood lá da Índia deveria fazer algum filme para mostrar o cúmulo do absurdo, não é? Em que nós estamos aqui em Moçambique, não é? Então, esta aqui é a grande questão. Bom, meus irmãos, face a isto tudo que estamos aqui a falar, vamos fazer um pequeno break, porque agora eu quero dar a conhecer qual é o passo a seguir. Você se prepara, abre bem os teus ouvidos para aquilo que você vai ouvir depois desta vinheta que vai passar, ponha os teus ouvidos bem atentos, os teus olhos bem vidrados na tua tela, porque os teus cabelos agora vão espevitar daqui a nada. Então voltamos já
É só num piscar de olhos e nós já estaremos aqui de volta. E até já. Ok, então, queridos moçambicanos, queridos patriotas, o que posso dizer antes de dizer essa medida? Agradecer a Deus, aquele que tem todo o poder nos céus, tem todo o poder na terra e tem todo o poder embaixo da terra. Aquele que quando fecha ninguém abre e aquele que quando abre ninguém fecha. Aquele que quando a terra estava cheia de trevas disse que haja luz e houve luz no mundo. E há de haver luz também em Moçambique, porque estamos em trevas, estamos num precipício, estamos num poço profundo, escuro, coberto de trevas. Mas Deus vai colocar luz no nosso país e Moçambique vai brilhar. Moçambique vai se libertar, Moçambique será uma grande nação. É o que nós queremos, é por isso que o nosso manifesto sempre foi tirar Moçambique dos 3 países mais pobres do mundo para as 50 nações mais ricas do mundo. É isto que não querem. Querem que Moçambique continue na miséria, querem que Moçambique continue atrasado, querem que Moçambique continue um país extremamente pobre, perdido, um país aflito, endividado, um país dependente do tráfico de drogas, de tráfico de órgãos humanos, de prostituição infantil. Querem que um país continue com a pior educação na África Austral e no mundo, querem os piores serviços de saúde do continente, querem que Moçambique continue a ser um dos piores países para uma criança nascer. Então, é tudo isto que eles querem manter, querem que Moçambique continue a ser um dos lugares privilegiados para o branqueamento de capitais, para o tráfico de drogas, para o contrabando. Querem que Moçambique continue a ter fama no mundo de ser a chamada Heroin Coast. Heroin Coast quer dizer a costa da heroína. É assim que na literatura universal o canal de Moçambique é conhecido como a costa da heroína, a costa da droga. Então é isto que querem que Moçambique continue a ser. Querem que Moçambique continue a ter mais de metade das crianças a sofrerem de desnutrição crônica. Querem que Moçambique continue a ser um dos países com a maior dívida pública em relação ao PIB no mundo. Querem que Moçambique continue a cair cada vez mais no precipício. E agora, como vocês sabem, nós temos um dos índices de desenvolvimento humano dos piores do mundo nos últimos 20, 30 anos. É este Moçambique, é este quadro que eles querem continuar a montar. E, acima de tudo, querem um país autoritário. É por isso que não querem liberdade de imprensa, não querem liberdade de expressão. É por isso que agora andam na intimidação, andam a intimidar todo mundo, andam a intimidar até o próprio candidato presidencial. Mas o candidato presidencial, Venâncio Mondlane, está aqui pronto, porque não estou a fazer isto porque quero algum benefício pessoal para mim. Estou a fazer isto porque sinto que é uma minha missão fazer isso. Por isso estou pronto. Estou pronto para o der e vier, porque estou revestido, não da minha vontade, não da minha inteligência, nem da minha esperteza. Estou revestido do manto da missão de contribuir para a libertação deste país e desta nação. Bom, queria dizer, em face de tudo quanto explicamos, agora que as comissões provinciais de eleições estão a anunciar, mais uma vez, os resultados falsos das comissões distritais de eleições, agora que estão a ser extremamente arrogantes a dizer que não voltam para trás, que vão para frente até as últimas consequências, porque o poder não vão entregar a ninguém, que querem continuar a controlar o poder,
querem controlar ainda as finanças do país, querem controlar os negócios, querem controlar o petróleo, querem controlar os diamantes, querem controlar os rubis, querem controlar as pedras preciosas, querem controlar as madeiras nobres, querem controlar toda a riqueza do país para alguns, deixando todo o povo na miséria e na desgraça. Por isso dizem que não vão entregar a vitória. E aí continuam arrogantes, mesmo com números absurdos, continuam a anunciar que estão na vitória, quando na verdade tiveram menos de 10% de votos. Então, este momento é chegado para anunciarmos a todo o povo moçambicano o passo a seguir. E o passo a seguir, meus irmãos, é simples. Vamos começar nesta segunda-feira. Quando forem 0 horas do dia 20, que é domingo, despoletamos, acionamos uma greve nacional geral. Paralisação de toda atividade pública e privada, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico, em todo o território nacional. Como todo o povo me perguntava, Venâncio, qual é o passo a seguir? Venâncio, o que é que a gente faz? Estou aqui a anunciar. Paralisação completa do país, toda atividade privada e pública, no dia 21 de outubro, segunda-feira. E vamos também, nessa mesma data, mostrar cartazes, o repúdio completo, que nós não queremos mais um país perdido, não queremos mais um país nas mãos de uma ditadura, não queremos mais o nosso país sequestrado, algemado por uma pequena elite predadora e que vem destruindo este país há 50 anos. Então, meus irmãos, chegou a altura do próprio povo dar o sinal de que, de fato, quem manda é o povo. Segunda-feira, meus irmãos, decretamos aqui e agora greve nacional geral, paralisação de toda atividade pública e privada em Moçambique. Toda segunda-feira não vamos mover uma única palha. Vamos estar paralisados em todo o país, levantando cartazes, colocando, dando a conhecer o nosso repúdio a este regime, a estes órgãos eleitorais corrompidos, adulterados, e também ao sistema de justiça que está ao serviço de um partido e não está ao serviço do nosso povo. Então, esta é a primeira medida, e se estas falsidades continuarem, depois da paralisação do dia 1, vamos anunciar outras medidas muito mais duras, muito mais fortes, para mostrar que o povo de fato é que manda. A soberania se reside no povo, então deixem o povo manifestar-se, deixem o povo paralisar toda a atividade na segunda-feira. Sabemos que há blindados estão colocados em tudo que é lugar. Na cidade de Maputo, todos os bairros estão cheios de blindados. Esses blindados não vão servir absolutamente de nada, porque vamos paralisar as atividades. Vamos pôr todo o país paralisado, sem movimento, sem trabalho, sem nada se movendo nesta nação. Vamos ver se esses blindados vão disparar para o vazio, para os fantasmas. Na verdade, este é o primeiro sinal que vamos dar a este regime ditatorial, vamos dar a esta ditadura, que vamos paralisar o país na segunda-feira, do dia 20, que é domingo, às 0 horas, quando inicia a segunda-feira, decretamos paralisação total em todo o país. Greve nacional geral. Este é o grande anúncio que eu, Venâncio Mondlane, no direito que me cabe como cidadão, como candidato presidencial, em que todos aqueles que votaram em mim, que votaram na mudança, exigiam uma resposta, exigiam uma medida. Aqui está a medida que eu anuncio a todo o povo moçambicano. Vamos paralisar por completo, por absoluto, as atividades na segunda-feira, como o primeiro sinal que queremos dar de que a soberania reside no povo. O resgate do verdadeiro poder no povo. Como dizia Samora Machel, povo no poder. Não é maioria, não. É povo no poder. Que também disse a Zagaia a mesma coisa. Eduardo Mondlane também dizia que queria um Moçambique para todos nós. Lutar por Moçambique. Estamos aqui para lutar por Moçambique. Afonso Dhlakama também morreu a dizer que queria uma democracia plena para Moçambique. Estamos aqui para pegar nesse legado e avançar com esse legado. O legado de Eduardo Mondlane, o legado de Samora Machel, o legado de Azagaia, o legado de Afonso Dhlakama, o legado da Maria Alice Mabote,
o legado de tantos outros heróis que tombaram para lutar por esta nação. Tantos outros heróis, conhecidos e anônimos, que foram baleados, foram envenenados, foram presos, foram amordaçados a lutarem para esta nação. Chegou a altura de fazermos alguma coisa para este povo. Chegou a altura de libertarmos este povo das amarras, das correntes de escravidão que amarraram Moçambique. Temos que quebrar essas correntes. Temos que destruir essa cobra mamba que enrolou Moçambique de ponta a ponta. Temos que quebrar essa serpente maldita. E chegou a hora do povo dizer que basta. Chegou a hora do povo dizer que quer se libertar da tirania, da escravidão, da ditadura, e o povo quer a sua liberdade. Dia 21 de outubro, mais uma vez, e finalizando, vamos decretar greve nacional geral. Meus amigos, e aqui chegamos ao fim da nossa live de hoje. Mais uma vez, agradecendo a Deus, o Todo-Poderoso, omnisciente, omnipresente, aquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra e todo o poder por baixo da terra. Que é as suas asas que cubram Moçambique, que libertam Moçambique, que ilumina esta nação, porque ela vai ser uma grande nação no futuro. Moçambique vai ser conhecido no mundo como uma nação brilhante, próspera, uma nação que jamais nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e que não subiu na imaginação de ninguém, que Moçambique no futuro vai ser uma nação maravilhosa, magnífica. Mas tudo depende. O futuro não depende do Venâncio, não depende do Podemos, não depende da equipa de assessores do Venâncio. O futuro depende da coragem de cada um de nós. Chegou a altura dos moçambicanos serem corajosos. E é dessa coragem que vamos ter um Moçambique próspero amanhã, um Moçambique democrático amanhã. Vamos ter um Moçambique que nos traga muita felicidade para compensar as lágrimas que derramaram durante 50 anos. Esse mar de lágrimas, essa lagoa enorme, imensa, de lágrimas de moçambicanos que fermentaram. Hoje, o fermento dessas lágrimas vai trazer libertação, vai trazer prosperidade, vai trazer alegria, vai trazer a verdadeira libertação dos homens e da terra. Vem aí. Muito obrigado, povo moçambicano. Eis-me aqui, Venâncio Mondlane, candidato, vencedor inequívoco das eleições presidenciais de 2024. E continuo a anunciar que temos a Comissão de Transição Governativa constituída. Caso o regime esteja interessado em falar conosco, esta comissão pode dialogar para haver uma transição de poder pacífica. Mas, enquanto isso, a nossa greve vai se realizar na segunda-feira. Meus irmãos, hoje falei-vos aqui de Maputo, de peito aberto, disponível para dar a minha vida, para dar o meu sangue, para dar tudo aquilo que Deus colocou generosamente na minha vida para o benefício dos outros. Aliás, sempre foi a minha vida. A minha vida sempre foi fazer tudo para aliviar a dor do outro, o sofrimento do outro, trabalhar para a integridade deste país, trabalhar para a prosperidade dos moçambicanos. Então, meus amigos, um forte abraço e até já.